jogo da vida, mas é o esporte da vida, né? Isso. O que a gente pode dizer com relação ao que realmente temos que fazer nessas competições que nós temos na nossa vida, né? Texto, mais uma vez, da nossa psicoterapeuta clínica, Eliana Barbosa. E uma hora a gente ganha e outra a gente perde, Fernando? É a vida, viu, Faria? Então a gente tem que entender que a nossa vida ela é como se fosse um jogo. E a gente tem que aprender a jogar esse jogo, tá? Da melhor forma possível, de uma forma honesta, correta, sem querer passar por cima dos outros. Porque não é necessário fazer isso para você vencer esse jogo, viu, Faria? E a gente tem que lembrar, igual fala aí, ó, a vida tem altos e baixos. Tem hora que a gente perde, tem hora que a gente ganha. E são muitos, né, Fernando? Exatamente. E a gente tem que saber, Faria, a lidar com esses momentos de altos e baixos. Porque uma hora você está triste, uma hora você está alegre, uma hora você ganha, uma hora você perde. Ou seja, não vai ter sempre vitoriosos, ganhando sempre. Uma hora alguma coisa acontece. Exato. Né? E lembrando que a gente sempre aprende muito mais, viu, Faria? É quando a gente está perdendo. Quando a gente perde, quando a gente fracassa, que a gente, meu Deus, o que eu fiz? Eu perdi, eu fracassei nesse empreendimento. Mas é aí que você está aprendendo. Então, gente, vamos valorizar, parar de lamentar no momento de perda e procurar valorizar aquele momento como um aprendizado extraordinário que nós estamos tendo. Porque quando você está lá em cima, Faria, está lá ganhando o jogo, você não presta atenção, você fica muito distraído. Tá fácil, né? Tá fácil, você não está prestando aí atenção. Acomoda. Acomoda e muitas vezes é aí que está o baixo que vai entrar ali na frente. Então a gente tem que estar sempre preparado e nós vamos dar umas 9 dicas aqui falando sobre isso. Com certeza. Dicas para altos e baixos, né? Então olha só, a primeira, nós vamos dividindo aqui para dar tudo certo. A primeira, sem dramas, ou seja, a pessoa não precisa descabelar. É isso mesmo? Isso. Isso aí é uma coisa muito característica do povo latino, tá? Brasileiro, uruguai, seja lá, o povo latino. Então o que acontece? A pessoa tem que procurar ter autocontrole, tá? Porque esse tipo de ocorrência na vida da gente, algum problema qualquer, sempre vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para isso. Se acontecer um fato igual, por exemplo, acontece a qualquer momento, um fato negativo, a pessoa procurar manter o autocontrole. Essencial. Tá? Essencial. Isso aí já vai dando uma segurança para você enfrentar esse, como diz aí, o jogo da vida. Até porque se perder o controle, aí que perde. Aí complica toda a noção, tudo. complica tudo, né, complica tudo, né? A pessoa está com ciúme, vai lá, bate na pessoa. Então tem que tomar cuidado, é manter o autocontrole. Com certeza. Tá? Bom, segunda dica, plano B. Ou seja, para cada área da vida nós temos que ter um plano B e às vezes até um C também, né? Isso aí é uma característica que o brasileiro sofre muito, viu, Faria? Porque o brasileiro não é igual ao europeu, por exemplo, o inglês, por exemplo, que sempre tem um plano B para tudo. Ele é um sujeito prevenido, tá? O americano também, é costume, faz parte da cultura. Então o brasileiro ele não se previne muito. Então quer dizer, a gente tem que ser otimista, tá? Não é ficar no pessimismo, mas lembrar que fatos ruins ocorrem. E a gente tem que estar o quê? Preparado para qualquer... Caso aconteça algum problema. Caso aconteça, sempre exato. Importante. Sempre você tem que ter um as de espada ali na manga, tá? Agora, no caso do Brasil é mais complicado, porque a gente tem que ter um plano B e às vezes tem um plano C também. Porque aqui é muito dinâmico a coisa aqui, né, Faria? Então tá certo. A terceira dica aqui, Fernando, olha só. Ganhos e perdas. Tudo muda pelas circunstâncias, né? Então, exato. Tem circunstâncias que vai levar para ganhar e outras para perder. Isso, então quer dizer, a vida é isso aqui, ó, gente, é altos e baixos. É uma montanha russa. É uma montanha russa, isso em qualquer lugar do mundo, viu, gente? Até em países de primeiro mundo funciona dessa forma. Então a gente tá sempre preparado para ganhos e perdas também. E lembrar que a vitória, muitas vezes, é uma impostora, tá? A gente não assustar muito com a derrota, porque a derrota, o baixo, o ponto baixo da nossa vida, muitas vezes é o ponto mais importante da nossa vida. É o ponto que a gente vai aprender muita coisa, tá? Então não vamos assustar com as derrotas. Com certeza. Bom, então das 8 dicas nós já passamos 3. Daqui a pouquinho o Fernando passa mais outras dicas para nós, né? Tema de hoje, jogo da vida. Essa questão de ganhos e perdas, né? Todo mundo tem, né? Voltando aqui no assunto, jogo da vida, o tema que você trouxe para nós aqui, texto de Eliana Barbosa. Já passamos 3 dicas aqui para os altos e baixos nesse jogo da vida. E agora a quarta dica, chega de usar mas.
O povo tem uma mania de mais isso, mais aquilo, não é isso? Isso aí é o famoso, é a gente aprender a dar um basta nesse desculpismo nosso, tá? Ah, o fulano, mas eu não posso fazer, mas eu não dou conta, mas eu não consigo, você entendeu? Tem muita gente que deixou de prestar concurso público, porque fala, mas eu não consigo, eu não vou passar, e depois foi ver lá no exame do concurso, estava faltando gente para aquela vaga, não preencheu vaga. Se ele tivesse feito, ele passava. Você está entendendo? Então, gente, vamos parar com esse mas, usar o mas, tá? Que é uma palavra que atrapalha, é uma palavra que não te deixa caminhar para frente. É tipo um contraditório, né? A pessoa é um desculpismo. Coloca isso. É desculpismo. Mas, eu sou assim, mas... Entendeu como é que é? Bom, a outra dica aqui, mude suas perguntas, ou seja, foco no futuro. A pessoa tem muita mania de ficar lembrando do passado, né? Exatamente, Faria. É aquela pessoa que vive falando, se eu tivesse feito isso, se tivesse acontecido, se tivesse um pai bom, se tivesse uma mãe mais legal. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos mudar as perguntas, tá? E vamos partir para o como. Como eu posso fazer para superar determinado obstáculo? O que eu posso fazer para conseguir alcançar aquele objetivo que eu estou querendo? Você entendeu? Parar de usar o se. Então, nisso eu lembro também, viu, Faria, um escritor americano, o nome dele é Anthony Robbins, tá? Ele escreveu um livro muito famoso que chama O Poder Sem Limites. Esse Poder Sem Limites foi um best-seller, então eu aconselho todo mundo a ler esse livro. Então ele dizia o seguinte, que a vida é como um jogo, tá? E que, deixa eu ver aqui, a vida não passa de um jogo em que todas as respostas elas existem, tá? E você tem que encontrar uma maneira de fazer essas perguntas para poder continuar no jogo da vida. Você vê que beleza isso. Então, as perguntas que a gente tem que começar a usar é o como. Como eu faço para atingir esse objetivo? O que eu posso fazer? Tá? E tira o se. Porque o se prende a gente no passado. O se, ele amarra a vida da pessoa lá no passado. Se eu tivesse feito isso, tem como você voltar no passado? Não tem. Se não tem, meu amigo, é o como. Como eu faço para poder enfrentar o que vai acontecer. Passado ninguém muda, né, Ninguém Fernando? muda não o vai passado, mudar mais. Faria, ninguém muda. Agora o presente, futuro, Isso, aí a gente pode decidir. O presente é o como e o que eu posso fazer. Então o ser, gente, é passado. Então vamos deixar isso de lado para a gente não perder tempo. Mais uma dica aqui, Fernando. Gratidão, ou seja, valorizar sempre. É uma dica importante. Importantíssima, Faria. Porque a gratidão, ela é uma energia. Quando você fala, eu sempre falo que a vida é um eco. Tudo aquilo que você solta pela boca vai voltar de uma forma ou de outra, tá? Então a gente tem que procurar, gente, fazer coisas positivas, soltar coisas positivas da nossa boca. Então procurar agradecer, tá? Por exemplo, você acordou de manhã cedo, acordou antes de pôr o pé no chão, você pensa, obrigado, meu Deus, pela bênção da vida, por mais um dia de oportunidade que eu estou tendo. Então vamos procurar ser grato, gente, porque o universo é assim. Quanto mais gratidão a gente emite para o universo, Faria, mais o universo ele vai te dar chances para ser grato. Ou seja, conspira da forma que você quer. Exatamente. Né? Se você não é grato, você está fechando uma porta do universo. Bom, tá? Então são 6 dicas, faltam 2. Nós vamos fazer mais 2 dicas, 2 últimas dicas aqui. Jogo da vida, são as dicas dos altos e baixos que nós temos. E a penúltima dica aqui é o perdão. É um ato de inteligência, Fernando, o perdão? Opa! Completa inteligência, Faria. Porque, infelizmente, se a pessoa ela não perdoa, quem é que ela está prejudicando? Ela mesma. Ela é o maior prejudicado no não perdão, na falta do perdão. Então, quer dizer, para a gente enfrentar os fatos da vida, esse jogo da vida, a gente tem que ter o quê? O perdão como ferramenta. Tá? Olha bem, como ferramenta. Por quê? Porque nós estamos lidando com o ser humano, Faria. E a gente sabe que do ser humano a gente só espera 2 coisas. Coices e alfinetadas. Quando alguém te faz alguma coisa boa, você está no lucro. Então a gente tem que esperar e entender a natureza humana, tá? E não ficar esperando muita coisa, tendo expectativa muito com as pessoas, com filho, com amigo, com isso, cara, nada. A gente tem que o quê?
sempre estar preparado numa decepção que você tiver, que é normal na vida a gente ter decepções. Sempre que tiver uma decepção, utiliza a ferramenta do perdão. Beleza. Tá? Para não adoecer, para não, né, não fazer uma doença, não ficar... E a última dica aqui, Fernando, pense no benefício, ou seja, dias melhores virão. Essa frase é uma frase de efeito, né? Isso. Então, mas na realidade, viu, Faria, a gente tem que entender que a vida é assim. Existe a tempestade e existe a bonança também. Não existe tempestade que dure para sempre. Assim como também bonança que dura para sempre. Então a gente tem que estar preparado e entender que o maior beneficiado disso tudo, nesse enfrentamento desse jogo da vida, Faria, somos nós. Nós é que estamos crescendo a cada altos e baixos que a gente enfrenta nesse jogo. Então, quer dizer, o maior beneficiado de tudo isso somos nós. Então é por isso que a gente tem que aprender de uma forma honesta, correta, a enfrentar esse jogo da vida, que é um jogo maravilhoso, tá? E que nós temos que dar graças a Deus todos os dias, viu, Faria, de estarmos ainda nesse jogo da vida. É verdade. E a estratégia desse jogo, somente nós que ditaremos, né? Exato. É claro que a literatura, viu, Faria, por isso que a gente fala, a literatura ajuda muito, tá? A pessoa lê livros de autoconhecimento, livros de autoajuda, tá? Esse livro que eu citei no começo, no meio do programa, do Anthony Robbins, que é Poder Sem Limites, é um livro maravilhoso. Ele ajuda a pessoa a entender esses percalços da vida e saber enfrentar isso e vencer esses percalços. Então é um livro que eu recomendo. Beleza. Tá? Tá aí, portanto, né? Jogo da vida.